Apêndice. Acabo, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, de contar a vossa excelência reverendíssima o que recordo da vida da Jacinta. Peço a nosso bom Deus se digne aceitar este ato de obediência para acender nas almas a chama do amor dos corações de Jesus e Maria. Agora peço um favor, é que vossa excelência reverendíssima publicar alguma coisa dos que acabo de contar, o faça de modo que não fale de maneira alguma de minha pobre e miserável pessoa. Confesso, porém, excelentíssimo e reverendíssimo bispo, que se soubesse que vossa excelência reverendíssima tinha queimado este escrito sem querer o ler, eu teria nisso muito gosto, pois o escrevi unicamente para obedecer à vontade de nosso bom Deus, para mim, declarada na vontade expressa de vossa excelência reverendíssima. Essas memórias de Lúcia foram transcritas pela primeira vez pelo cônego Dr. José Gambala de Oliveira no seu livro Jacinta, em maio de 1938. Segunda memória. Introdução. A primeira memória tinha descoberto aos superiores de Lúcia que essa guardava cuidadosamente ainda muitas coisas que só revelaria por obediência. Em abril de 1937, o padre Fonseca, escrevendo ao senhor bispo, dizia-lhe: a carta da irmã Dores, Lúcia, sobre a Jacinta faz supor que há ainda particulares interessantes relativos à história das aparições, palavras ou comunicações de Nossa Senhora, atos de virtude das crianças em obediências às indicações de Nossa Senhora, que estão ainda inéditos. Não seria possível ou haveria inconveniente em fazer que a irmã Lúcia, com simplicidade religiosa e evangélica para a honra de Nossa Senhora, escrevesse miudamente quanto se lembrasse? Com efeito, o senhor bispo, posto de acordo com a madre provincial das Doroteias, Madre Maria do Carmo Corte Real, dão ordem a Lúcia. Esta, com data de 7 de novembro de 1937, pode responder ao senhor Dom José: aqui estou com a pena na mão para fazer a vontade de meu Deus. Este escrito, iniciado no dia 7 de novembro, está terminado no dia 21, isto é, 14 dias para redigir um longo escrito e sempre no meio das ocupações caseiras que não a deixam repousar. Trata-se de um trabalho de 38 folhas escritas de ambos os lados com letra fechada e corrida e sem correções. Isso manifesta uma vez mais a lucidez de espírito, a serenidade de alma, o equilíbrio das faculdades de Irmã Lúcia. Nesta memória, os temas são surpreendentes. As aparições do anjo, graças extraordinárias na sua primeira comunhão, aparições do coração imaculado de Maria em junho de 1917 e muitas circunstâncias absolutamente inéditas até então. A intenção da irmã Lúcia neste escrito assinala-se deste modo: deixar ver a história de Fátima tal qual ela é. Não se trata, portanto, como na memória anterior, de umas recordações biográficas, em que as aparições permanecem na penumbra, mas das próprias aparições em primeiro plano. O espírito com que Lúcia escreve é patenteado nas seguintes palavras: não terei mais o gosto de saborear, só contigo os segredos do teu amor, mas para o futuro outros cantarão comigo as grandezas de tua misericórdia. Eis aqui a escrava do Senhor, que ele continue a servir-se dela como lhe aprouver. Prefácio. Vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo,
Aqui estou com a pena na mão para fazer a vontade de meu Deus, e porque não é outro meu fim, começo com a máxima que a minha santa fundadora me deixou em herança e que eu, no decorrer deste escrito, a sua imitação repetirei muitas vezes. Vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Deixai-me, excelentíssimo Senhor, penetrar-me bem de todo o sentido desta máxima, para que nos momentos em que a repugnância ou o amor ao meu segredo me quiser fazer deixar alguma coisa ocultas, ela seja a minha norma e a minha guia. Tinha vontade de perguntar para que irá servir este escrito feito por mim, que nem sequer a caligrafia sei fazer compasmente, mas não pergunto nada. Sei que a perfeição da obediência não pergunta razões. Bastam-me as palavras de Vossa Excelência Reverendíssima, que me disse que é para a glória de Nossa Santíssima Mãe do Céu. Na certeza, pois, de que assim seja, imploro a bênção e a proteção do seu coração imaculado e humildemente, prostrada a seus pés, sirvo-me de suas santíssimas palavras para falar ao meu Deus. Eis aqui a última das vossas escravas, ó meu Deus, que numa plena submissão à vossa vontade santíssima, vem rasgar o véu de seu segredo e deixar ver a história de Fátima tal qual ela é. Não terei mais o gosto de saborear só contigo os segredos do teu amor, mas para o futuro outros cantarão comigo as grandezas da tua misericórdia. 1. Antes das aparições. A infância de Lúcia. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, o Senhor pôs os olhos na baixeza de sua serva. Eis porque os povos cantarão as grandezas de sua misericórdia. Parece-me, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, que o nosso bom Deus se dignou favorecer-me com o uso da razão, muito criancinha ainda. Lembro-me de ter consciência de meus atos desde o colo materno. Lembro-me de ser embalada e de adormecer ao som de vários cantos. E como era mais nova de 5 meninas e um menino, que Nosso Senhor concedeu a meus pais, lembro-me de haver entre eles várias contendas, por todos quererem ter-me em seus braços e entreter-se comigo. Em esses casos, para que nenhum ficasse vitorioso, minha mãe tirava-me das suas mãos. E se ela, pelos seus afazeres, não podia entregar-me a meu pai, porque, por sua vez, me cobria de mimos e carícias. A primeira coisa que aprendi foi a Ave Maria, porque minha mãe tinha por costume ter-me em seus braços, enquanto ensinava a minha irmã Carolina, que me seguia em idade, tendo mais 5 anos que eu. Minhas 2 irmãs mais velhas eram já grandes, e minha mãe, como eu era um papagaio que tudo repetia, gostava que elas me levassem a todos os sítios onde iam. Elas eram, como se dizia na minha terra, as cabeças da mocidade, e não havia festa nem dança onde elas não fossem. Carnaval, São João, Natal, era fixo, tinha que haver baile. Além disso, havia a vindima, e na campanha da azeitona havia dança quase todos os dias. Nessas festas principais da freguesia, como do Santíssimo Coração de Jesus, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, etc. Havia sempre à noite a rifa dos bolos e o baile não faltavam. Eram ainda convidados para quase todas as bodas que se celebravam nos lugares circunvizinhos, porque minha mãe, quando não era convidada para madrinha, era chamada para cozinheira. Em essas bodas, o baile durava desde que acabava o banquete até o outro dia pela manhã. Minhas irmãs, como tinham que ter-me sempre ao seu lado, esmeravam-se tanto em enfeitar-me como a elas mesmas. E como
uma era costureira, não me faltava já o traje mais elegante usado pelas camponesas de minha terra. Em aquele tempo, a saia empregada, que é pregueada, o cinto de verniz, o lenço de cachenê com as pontas caídas para trás e o chapéu com as suas contas douradas e as penas de várias cores, parecia por vezes mais bem que vestida uma boneca que uma criança. 2. Divertimentos populares. Nos bailes punham-me em cima de uma arca ou de uma outra coisa alta para não ser pisada pelos assistentes e onde devia entoar vários cânticos ao som da guitarra ou do harmônio. Para isso, minhas irmãs ensaiavam-me, assim como para bailar algumas valsas, quando faltasse algum par, o que eu desempenhava com uma destreza única, atraindo assim a atenção e os aplausos dos assistentes. Nem me faltavam prêmios e dádivas de alguns que queriam dar gosto às minhas irmãs. Aos domingos, pela tarde, toda esta mocidade se juntava no nosso pátio. No verão, à sombra de 3 grandes figueiras e no inverno, numa alpendurada que tínhamos no sítio onde está agora a casa de minha irmã Maria, para ir passarem a tarde jogando, conversando com minhas irmãs. Na Páscoa era aí que se fazia a rifa das amêndoas, calhando-me a maior parte das rifas, porque alguns assim o faziam de propósito para se tornarem agradáveis. Minha mãe passava essas tardes sentada à porta da cozinha que dava para o pátio, donde podia ver o que se passava. Umas vezes com um livro na mão lendo, outras falando com alguma das minhas tias ou vizinhas que viviam junto dela. Conservava sempre a sua seriedade habitual e todos sabiam que o que ela dissesse era como uma escritura que era preciso obedecer-lhe sem demora. Nunca vi que diante dela se atravessasse alguém a dizer alguma palavra menos respeitosa ou com menos consideração. Era dito ordinário entre aquela gente que minha mãe valia mais que todas as filhas. Lembro-me de ouvir dizer várias vezes à minha mãe: não sei que gosto esta gente possa ter em andar falando pelas casas dos outros. Para mim, não há nada que chegue a uma leitura sossegadinha em minha casa. Estes livros trazem coisas tão bonitas e as vidas dos santos, que beleza! Parece-me que já disse a Vossa Excelência Reverendíssima como passava os dias da semana rodeada das crianças do nosso lugar, que as mães para ir para os campos pediam a minha para as deixar junto de mim. Também me parece que no escrito que enviei a Vossa Excelência Reverendíssima sobre a minha prima, diziam quais as minhas brincadeiras e entretenimentos. Por agora não me detenho com isso. Assim embalada em mimos e carícias, cheguei aos meus 6 anos. E para dizer a verdade, o mundo começava a sorrir-me e, sobretudo, a paixão pelo baile ia lançando em meu pobre coração fundas raízes. E confesso que, se o nosso bom Deus não tem usado para comigo sua misericórdia especial, por aí o demônio ter-me-ia perdido. Se não me engano, também já disse a Vossa Excelência, no mesmo escrito, como minha mãe tinha por costume ensinar a doutrina aos seus filhinhos nas horas da sesta, durante o verão. No inverno, a nossa lição era à noite, ao serão, depois da ceia, na lareira, enquanto assávamos e comíamos as castanhas e os bolos e as bolotas doces. 3.
Primeira comunhão. Aproximava-se, pois, o dia em que o senhor prior tinha destinado fizessem a sua primeira comunhão solene as crianças da freguesia. Minha mãe pensou, pois, que em vista de sua filhinha saber a doutrina e de ter já completado 6 anos, poderia talvez fazer já a sua primeira comunhão. Com este intento, mandou-me, com minha irmã Carolina, assistir à explicação da doutrina que, como preparação para este dia, fazia o senhor prior às crianças. Lá ia, pois, radiante de alegria, na esperança de em breve receber pela primeira vez o meu Deus. Vossa Reverendíssima fazia as suas explicações sentada em uma cadeira que estava sobre um estrado. Chama-me para junto de si e quando alguma criança não sabia responder às suas perguntas para as envergonhar, mandava-me dizer a mim. Chegou, pois, a véspera do grande dia e Sua Reverendíssima mandou ir à igreja todas as crianças na parte da manhã para dizer definitivamente quais as que comungavam. Qual não foi o meu desgosto quando Sua Reverendíssima me chama para junto de si e, acariciando-me, me diz que tinha de esperar pelos 7 anos. Comecei logo a chorar, e quando se estivesse junto de minha mãe, reclinei a cabeça, soluçando nos seus joelhos. Estava em esta atitude quando entra na igreja um sacerdote que Vossa Reverência havia mandado vir de fora para ajudar nas confissões. Sua Reverendíssima perguntou o motivo das minhas lágrimas e, ao ser informado, levou-me para a sacristia, examinou-me a respeito da doutrina e do mistério da Eucaristia e depois trouxe-me pela mão junto do senhor prior e disse: Padre Pena, Vossa Reverência pode deixar esta pequena comungar. Ela entende melhor o que faz que muitos desses. Mas só tem 6 anos, retorquiu o bom pároco. Não importa. Esta responsabilidade, se Vossa Reverência quer, tomo-a eu. Pois bem, me disse o bom pároco, vai dizer à tua mãe que sim, que fazes amanhã a tua primeira comunhão. A minha alegria não tem explicação. Lá fui batendo as palmas de contente, correndo todo o caminho, dar a boa nova à minha mãe, que começou logo a preparar-me para, de tarde, me levar a confessar-me. Ao chegar à igreja, disse a minha mãe que me queria confessar a este sacerdote de fora. Sua Reverência estava confessando na sacristia, sentado em uma cadeira. Minha mãe ajoelhou-se, pois, ao pé da porta, no altar-mor, junto das outras mulheres que estavam esperando a vez de seus filhinhos. Aí, diante do Santíssimo, foi-me fazendo as suas últimas recomendações. 4. Sorriso da Mãe de Deus. E quando chegou a minha vez, lá fui ajoelhar aos pés do nosso bom Deus, ali representado pelo seu ministro, a implorar o perdão de meus pecados. Quando terminei, vi que toda a gente se ria. Minha mãe chama-me e diz: Minha filha, não sabes que a confissão se faz baixinho, que é um segredo? Toda a gente te ouviu. Só no fim dissestes uma coisa que ninguém soube o que foi. No caminho para casa, minha mãe fez várias tentativas para ver se descobria o que ela chamava o segredo da minha confissão, mas não obteve mais que um profundo silêncio. Vou, pois, descobrir agora o segredo da minha primeira confissão. O bom sacerdote, depois de me ter ouvido, disse-me essas breves palavras: Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo, guarde-a para sempre pura, para que ela possa continuar, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Ao ouvir essas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao bom confessor como devia fazer.
De joelhos aí aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe com muita confiança que tome conta de seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele só. Havia na igreja mais que uma imagem de Nossa Senhora, mas como minhas irmãs arranjavam o altar de Nossa Senhora do Rosário, estava por isso habituada a rezar diante dessa, e por isso fui lá também desta vez. Pedi-lhe depois, com todo o ardor que fui capaz, que guardasse para Deus só o meu pobre coração. Ao repetir várias vezes esta humilde súplica com os olhos fitos na imagem, pareceu-me que ela se sorria e que um olhar e gesto de bondade me dizia que sim. Fiquei tão inundada de gozo que a custo consegui articular palavra. 5. Vigília de esperança. Minhas irmãs ficaram essa noite trabalhando para me fazer o vestido branco e a grinalda de flores. Eu com a alegria não podia dormir, e as horas não haviam maneira de passarem. Levavam-me, pois, constantemente para ir junto delas, perguntar-lhes se ainda não era dia, se me queriam provar o vestido, a grinalda, etc. Amanheceu por fim o feliz dia, mas às 9 horas, quando tardaram, já vestida com meu vestido branco, minha irmã Maria levou-me à cozinha para eu pedir perdão a meus pais, beijar-lhes as mãos e pedir-lhes a bênção. Terminada a cerimônia, minha mãe fez-me as últimas recomendações. Disse-me que queria que eu pedisse a Nosso Senhor quando o tivesse em meu peito e despediu-me com essas palavras: sobretudo pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Palavras que se me gravaram tão indeléveis no coração que foram as primeiras que disse a Nosso Senhor logo que o recebi. E ainda hoje me parece ouvir o eco da voz de minha mãe a repetir-mas. Lá fui, caminho da igreja, com minhas irmãs, e para não me manchar com o pó do caminho, levou-me ao colo meu irmão. Logo que cheguei à igreja, corri aos pés do altar de Nossa Senhora a renovar o meu pedido. Aí me fiquei na contemplação do sorriso de ontem, até que minhas irmãs me foram buscar para me colocar no lugar que me estava destinado. As crianças eram muitas, formavam 4 filas desde o fundo da igreja até a balaustrada. 2 de meninos e 2 de meninas. Como eu era mais pequenina, calhou-me ficar junto dos anjos no degrau da balaustrada. 6. O grande dia. Começou a missa, cantada, e à maneira que o momento se aproxima, o coração batia mais apressado, na expectativa da visita de um grande Deus que ia descer do céu para se unir à minha pobre alma. O senhor prior desceu por entre as filas e distribuiu o pão dos anjos. Tive a sorte de ser a primeira. Quando o sacerdote descia os degraus do altar, o coração parecia querer sair-me do peito. Mas logo que pousou em meus lábios a hóstia divina, senti uma serenidade, uma paz inalterável. Senti que me invadia uma atmosfera tão sobrenatural que a presença de nosso bom Deus se me tornava tão sensível como se o visse e ouvisse com os sentidos corporais. Dirigi-lhe então as minhas súplicas. Senhor, fazei-me uma santa, guardai o meu coração sempre puro para ti só. Aqui apareceu-me que o nosso bom Deus me disse no fundo do coração essas distintas palavras. A graça que hoje te é concedida permanecerá viva em tua alma, produzindo frutos de vida eterna. Sentia-me de tal forma transformada em Deus. Quando terminou a função religiosa, que era quase a 1 hora da tarde, por os sacerdotes de fora terem tardado em vir e com o sermão e renovação das promessas do batismo, minha mãe foi, pois, buscar-me aflita, julgando-me a cair de fraqueza.
Mas eu sentia-me tão saciada com o pão dos anjos que me foi impossível, por então, tomar alimento algum. Perdi desde então o gosto e atrativo que começava a sentir pelas coisas do mundo e só me sentia bem em algum lugar solitário onde pudesse só recordar as delícias da minha primeira comunhão. 7. Família de Lúcia. Este retiro conseguia-o poucas vezes, porque além de ser encarregada da guarda das crianças que as vizinhas nos confiavam, como já disse a Vossa Excelência Reverendíssima, minha mãe costumava também fazer por ali como que de enfermeira. Vinham consultar o seu parecer quando tinham alguma coisa de menor importância e pediam-lhe para ir às suas casas quando o doente não podia sair. Ela passava então os dias e às vezes as noites em casa dos doentes, e se as doenças se prolongavam e o estado dos enfermos assim o exigia, mandava as minhas irmãs passar também algumas noites junto deles para que os membros das famílias pudessem descansar. E se o enfermo era alguma mãe de família que tivesse criança, cujo barulho que fizessem estorvasse a doente, trazia essas crianças para a nossa casa e eu era encarregada de as entreter. Distraí-as então, ensinando-as a dobrar com o desandar da dobradura, com o rolar do caneleiro, com os movimentos do sarrilho, a forma e as meadas, e a guiar os novelos na urdideira. Disso tínhamos sempre muito que fazer, porque, por ordinário, havia sempre em nossa casa várias raparigas de fora que vinham aprender as tecedeiras ou costureiras. Essas raparigas, regularmente, ficavam testemunhando sempre um grande afeto pela minha família e costumavam dizer que os melhores dias de sua vida tinham sido os que tinham passado em nossa casa. Como minhas irmãs, em algumas épocas do ano, tinham que, durante o dia, trabalhar no campo, teciam e costuravam ao serão. Depois da ceia e da reza que se lhe seguia entoada por meu pai, começava-se a trabalhar. Todos tinham que fazer. Minha irmã Maria ia para o tear. Meu pai enchia-lhe as canelas. A Teresa e a Glória iam para a costura. Minha mãe fiava. A Carolina e eu, depois de arrumar a cozinha, éramos empregadas a tirar alinhavos, pregar botões, etc. Meu irmão, para espalhar-nos o sono, tocava harmônio ao som do qual cantávamos várias coisas. Os vizinhos vinham aos não poucas vezes fazer-nos companhia e costumavam dizer que, apesar de não deixarmos dormir, se sentiam alegres e lhes passavam todas as arrelias com ouvirem a festa que nós fazíamos. Às vezes, mulheres ouvi dizerem à minha mãe: que feliz que tu és, que encanto de filhos que nosso Senhor te deu. Tínhamos ainda no seu tempo as escamisadas ao luar. Sentavam-me então no cimo do Monte do Milho e era encarregada de dar a todos os assistentes o abraço-chi, quando aparecia alguma espiga carocha. 8. Reflexão da autora. Não sei se os fatos que acabo há pouco de contar da minha primeira comunhão foram uma realidade ou uma ilusão de criança. O que eu sei é que eles tiveram sempre e têm ainda hoje uma grande influência na união da minha alma com Deus. Nem sei também como que estou a contar a Vossa Excelência todas essas coisas de minha família, mas é Deus que assim me inspira. Ele sabe o motivo por que o faz. É talvez para que Vossa Excelência Reverentíssima possa ver quando me devia ser sensível ao sofrimento que o bom Deus me vai pedir depois de ter sido tão amimada.
E como Vossa Excelência me manda dizer, todos os sofrimentos que Nosso Senhor me pediu e graças que se dignou por misericórdia conceder-me, parece que assim me dá mais jeito a dizê-las tal qual como elas se passaram. Ademais, fico descansada, porque sei que Vossa Excelência Reverentíssima mete no fogão tudo aquilo que vir que não tem utilidade para a glória de Deus e de Maria Santíssima. 2. As aparições. Manifestações em 1915. Assim, pois, completei os meus 7 anos. Minha mãe determinou que começasse a guardar as nossas ovelhas. Meu pai não era desta opinião, nem minhas irmãs. Queriam para mim, pelo afeto particular que me tinham, uma exceção, mas minha mãe não cedeu. E como todas, dizia ela, a Carolina já tem 12 anos, pode por isso começar a trabalhar no campo ou aprender a tecedeira ou costureira, se o quiser. Foi-me, pois, confiada a guarda do nosso rebanho. A notícia de que eu começava a minha vida de pastora espalhou-se rapidamente entre os pastores e quase todos vieram oferecer-me para serem meus companheiros. A todos disse que sim e com todos combinei ir para a serra. No dia seguinte, a serra era coalhada de pastores e rebanhos. Parecia uma nuvem que eu cobria, mas eu não me senti bem no meio de tanta grita. Escolhi, pois, entre eles 3 para as minhas companheiras e, sem dizer nada aos demais, combinei umas pastagens opostas. Eram as minhas escolhidas, Teresa Matias, sua irmã Maria Rosa e Maria Justina. No dia seguinte, lá fomos com os nossos rebanhos para o monte chamado Cabeço. Dirigíamos-nos para a encosta do monte que fica voltado ao norte. Na encosta deste monte, ao sul, ficam os valinhos, que Vossa Excelência Reverentíssima de nome já deve conhecer. E na encosta que tinha voltado ao nascente do sol, está lá tal rocha de que também já lhe falei a Vossa Excelência, no escrito sobre a Jacinta. Subimos com os nossos rebanhos até quase o cimo do monte. A nossos pés ficava um extenso arvoredo que se espalha nas planícies do vale. Oliveiras, carvalhos, pinheiros, azinheiras, etc. Um pouco mais ou menos aí pelo meio-dia, comemos a nossa merenda e depois dela convidei as minhas companheiras para rezarem comigo o terço, ao que elas anuíram com gosto. Mal tínhamos começado, quando diante de nossos olhos vemos como que suspensa no ar sobre o arvoredo uma figura como se fosse uma estátua de neve que os raios do sol tornavam algo transparente. Que é aquilo? Perguntaram as minhas companheiras meias assustadas. Não sei. Continuávamos a nossa reza, sempre com os olhos fitos na dita figura que, assim que terminamos, desapareceu. Segundo o meu costume, tomei o partido de calar. Mas as minhas companheiras, assim que chegaram a casa, contaram o sucedido às famílias. Divulgou-se a notícia e um dia, quando chego a casa, interroga-me minha mãe. Ouve lá, dizem que vistes para aí não sei o que. O que é que tu vistes? Não sei. E como não me sabia explicar, acrescentei. Parecia uma pessoa embrulhada em um lençol. E querendo dizer que não lhe tinha podido divisar as feições, disse: não se lhe reconheciam olhos nem mãos. Minha mãe rematou tudo com um gesto de desprezo, dizendo: tolices de criança. Aparições do Anjo em 1916. Passado algum tempo, voltamos com os nossos rebanhos para este mesmo sítio e repetiu-se o mesmo, da mesma forma. As minhas companheiras contaram de novo o acontecido e o mesmo passado outro espaço de tempo. Era a terceira vez que minha mãe ouvia falar por fora destes acontecimentos sem eu ter dito palavra em casa. Chama-me então, já pouco contente, e pergunta-me: vamos a ver, o que é que vocês dizem que veem por aí? Não sei, minha mãe, não sei o que é.
Várias pessoas começaram por fazer troça, e como eu, desde a minha primeira comunhão, me ficava por algum tempo como que abstrata, recordando o que se tinha passado, minhas irmãs, com algo de desprezo, perguntavam-me: Estás a ver algum embrulhado no lençol? Estes gestos e palavras de desdém eram-me muito sensíveis, pois eu não estava habituada senão a carinhos. Mas isso não era nada. É que eu não sabia o que o bom Deus me tinha reservado para o futuro, pois este tempo o Francisco e a Jacinta pediram e obtiveram, como já contei a Vossa Excelência Reverendíssima, licença dos pais para começarem a guardar o seu rebanho. Deixei, pois, essas boas companheiras e substituí-as por meus primos, o Francisco e a Jacinta. Combinamos então pastorear os nossos rebanhos nas propriedades de meus tios e de meus pais, para não nos juntarmos na serra com os demais pastores. Um belo dia, fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade de meus pais que fica ao fundo do dito monte voltado ao nascente. Chama-se essa propriedade Chouça Velha. Aí, pelo meio da manhã, começou a cair uma chuva miudinha, pouco mais que orvalho. Subimos a encosta do monte, seguidos das nossas ovelhinhas, em procura de um rochedo que nos servisse de abrigo. Foi então que pela primeira vez entramos nesta caverna abençoada. Fica em meio de um olival pertencente ao meu padrinho Anastácio. Desde ali avista-se a pequena aldeia onde nasci, a casa de meus pais, os lugares da casa velha e eira da pedra. O olival, pertencente a vários donos, continua até se confundir com esses pequenos lugares. Aí passamos o dia, apesar da chuva haver passado e de o sol se haver descoberto lindo e claro. Começamos a nossa merenda, rezamos o nosso terço e não sei se não seria um daqueles que costumávamos, com o afã de brincar, como já disse a Vossa Excelência Reverendíssima, passar as contas dizendo só a primeira palavra, Ave Maria e Padre Nosso. Terminada a nossa reza, começamos a jogar as pedrinhas. Alguns momentos havia que jogávamos e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminha para nós a tal figura de que já falei. A Jacinta e o Francisco ainda nunca o tinham visto, nem se lhes havia falado nela. A maneira que se aproximava, íamos divisando as feições. Um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e fez-nos repetir 3 vezes essas palavras: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Foi a primeira aparição do anjo. Depois, erguendo-se, disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. As suas palavras gravaram-se de tal forma na nossa mente que jamais nos esqueceram. E desde aí passamos largo tempo assim prostrados, repetindo-as às vezes até cair cansados. Recomendei logo que era preciso guardar segredo e desta vez, graças a Deus, fizeram minha vontade. Passado bastante tempo, em um dia de verão em que havíamos ido passar a sesta à casa, brincávamos em cima de um poço que tinha meus pais no quintal, a que chamávamos o Arneiro. No escrito sobre a Jacinta também já falei a Vossa Excelência deste poço. De repente vemos junto de nós a mesma figura ou anjo, como me parece que era, e diz: Que fazeis? Orai, orai muito.
Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos haveremos de sacrificar? Perguntei. De tudo o que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecadores com que ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Passou-se bastante tempo e fomos pastorear os nossos rebanhos para uma propriedade de meus pais que fica na encosta do já mencionado monte, um pouco mais acima dos valinhos. É um olival a que chamávamos pregueira. Depois de termos merendado, combinamos ir rezar na gruta que ficava a outro lado do monte. Demos para isso uma volta pela encosta e tivemos que subir os rochedos que ficam ao cimo da pregueira. As ovelhas conseguiram passar com muita dificuldade. Logo que aí chegamos, de joelhos com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo, tendo em a mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós e faz-nos repetir 3 vezes. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levanta-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia, dá-me a sagrada hóstia a mim, e o sangue do cálice divide-o pela Jacinta e o Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o nosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras, e quando nos erguemos, vimos que era noite e por isso horas de irmos para casa. Problemas familiares. Eis-me chegada, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, ao fim dos meus 3 anos de pastorinha, dos 7 aos 10. Durante estes 3 anos, a nossa casa, e quase me atrevi a dizer, a nossa freguesia tinha mudado quase completamente de aspecto. O reverendíssimo senhor Padre Pena tinha deixado de ser o nosso pároco e tinha sido substituído pelo reverendíssimo senhor Padre Boicinha. Este zelosíssimo sacerdote, ao ter conhecimento dos costumes pagãos que existiam na freguesia, de bailes e danças, começou desde logo a pregar contra isso no púlpito, nas homilias aos domingos. Em público e em particular, aproveitava todas as ocasiões que se lhe ofereciam para combater este mau costume. Minha mãe, desde que ouviu o bom pároco falar assim, proibiu as minhas irmãs de ir a tais divertimentos. E como o exemplo das minhas irmãs arrastou outras a não comparecer, este costume foi, pouco a pouco, desvanecendo. O mesmo se passou entre as crianças, que, como eu já disse a vossa reverência, a vossa excelência reverendíssima,
no esposo sobre minha prima foram as suas danças à parte. Há alguém que um dia dizia à minha mãe, mas até aqui não era pecado bailar, e agora porque veio um pároco novo já é pecado? Como são essas coisas? Não sei, respondeu minha mãe. O que sei é que o senhor prior não quer que se baile, e, portanto, as minhas filhas não voltam a estes ajuntamentos. Quanto muito deixá-las ir bailar alguma coisa entre família, porque diz o senhor prior que em família não é mal. No decorrer deste período de tempo, as minhas duas irmãs mais velhas deixaram a casa paterna pelo sacramento do matrimônio. Meu pai tinha se deixado arrastar pelas más companhias e tinha caído nos laços de uma triste paixão, por causa da qual tínhamos já perdido alguns dos nossos terrenos. Minha mãe, ao ver que escapavam os meios de subsistência, resolveu que as minhas duas irmãs, Glória e Carolina, iam servir. Ficou então em casa meu irmão para cuidar dos campos e nos restavam minha mãe, que cuidava do arranjo da casa, e eu para pastorear o nosso rebanho. Minha pobre mãe vivia mergulhada numa profunda amargura. E quando à noite nos juntávamos os três à lareira, esperando por meu pai para cear, minha mãe, ao ver os lugares de suas outras filhas vazios, diziam com uma profunda tristeza: Meu Deus, para onde foi a alegria deste lar? E inclinando a cabeça sobre uma pequena mesa que tinha ao seu lado, prorrompia em amargo pranto. Era uma das cenas mais tristes que tenho presenciado. Eu senti o coração despedaçar-me de saudades por minhas irmãs e pela amargura de minha mãe. Tem uma notinha aqui no rodapé. Não se deve enxergar a vida do pai da Não se deve exagerar na vida do pai da Lúcia, a sua paixão pelo vinho. Ele não era um alcoólico. Quando aos seus deveres religiosos, é certo que não os cumpriu durante alguns anos na paróquia de Fátima, por não se entender com o pároco, lá à Vila Nova de Ourém. Apesar de ser criança, compreendia perfeitamente a situação em que nos encontrávamos. Lembrava-me então das palavras do anjo: Sobretudo aceitai submissos os sacrifícios que o Senhor vos enviar. Retirava-me então a um lugar solitário para com o meu sofrimento não aumentar o de minha mãe. Este lugar era por ordinário o nosso poço. Aí de joelhos debruçada sobre as lajes que eu cobria, juntava às suas águas as minhas lágrimas e oferecia a Deus o meu sofrimento. Por vezes a Jacinta e o Francisco vinham encontrar-me assim amargurada, e como eu tinha a voz embargada pelos soluços e não podia falar, eles sofrendo comigo a ponto de derramarem também abundantes lágrimas, faziam a Jacinta então em voz alta o nosso oferecimento. Meu Deus, é um ato de reparação e pela conversão dos pecadores que vos oferecemos todos estes sofrimentos e sacrifícios. A forma do oferecimento não era sempre exata, mas o sentido era sempre este. Tanto sofrimento começou por abalar a saúde da minha mãe. Essa, não podendo já trabalhar, mandou vir para tratar e tomar conta do arranjo da casa minha irmã Glória. Correram então alguns cirurgiões e médicos por ali havia. Gastou-se uma infinidade de remédios sem se obter melhoras alguma. O bom pároco prontificou-se a levar minha mãe a Leiria no seu carro de mulas para ela ir consultar os médicos. Lá foi acompanhada da minha irmã Teresa, mas chegou a casa meio morta pelo cansaço do caminho e moída das consultas sem ter obtido resultado algum. Por fim, consultou-se um cirurgião que dava consulta em São Mamede, que declarou ter minha mãe uma lesão cardíaca, um elo da espinha deslocado e os rins caídos. Submeteu-se a um rigoroso tratamento de pontas de fogo e vários medicamentos, com os quais obteve algumas melhoras. Eis o estado em que nos encontrávamos quando chegou o dia 13 de maio de 1917. Meu irmão
completava também por este tempo a idade de assentar praça na vida militar. E como gozava de perfeita saúde, era de esperar que ficasse apurado. Ademais, estava-se em guerra e era difícil conseguir livrá-lo. Com o receio de ficar sem ter quem lhe cuidasse as terras, minha mãe mandou também vir para casa minha irmã Carolina. Meteu empenhos com o médico da inspeção e ao nosso bom Deus dignou-se por então dar à minha mãe este alívio.